Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é sobre os vírus. E aí, todos atentos? Então, presta atenção. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa veneno. São seres que possuem características típicas da matéria viva e características típicas da matéria bruta. Assim, podem se comportar como seres vivos ou como seres inertes. Por isso, ainda existem divergências sobre os vírus pertencerem ou não ao mundo vivo, motivo pelo qual não foram inseridos em nenhum dos reinos dos seres vivos. Esta é uma imagem dos vírus. Alguns pesquisadores o consideram vivo por sua capacidade de duplicação e por apresentarem variabilidade genética. Outros não admitem esta ideia por eles não possuírem metabolismo fora de uma célula. Características dos vírus: não possuem células, não apresentam metabolismo próprio. Quando estão fora das células, ou seja, livres no meio, podem cristalizar-se por tempo indeterminado. São ultramicroscópicos, variando entre 17 nanômetros e 300 nanômetros, visualizados apenas ao microscópio eletrônico. São capazes de sofrer mutações. Apresentam morfologia diversificada. São parasitas intracelulares obrigatórios, pois só são capazes de se reproduzirem no interior de células vivas, utilizando a energia e o equipamento bioquímico da célula hospedeira. Estrutura dos vírus. Sua estrutura é formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório chamado capsídeo, que é constituído por vários capsômeros e pode ser utilizado para a classificação dos vírus. Observem a figura. Alguns vírus também apresentam um envelope ao redor do capsídeo, formado por proteínas, lipídios e carboidratos, como podemos ver nesta imagem. A partir da simetria viral, podemos classificá-los, por exemplo, como esféricos, icosaédricos, helicoidais e complexos, respectivamente na figura. Vejam o esquema destes vírus. O capsídeo tem como principal função proteger um material genético, que normalmente é de apenas um tipo, DNA ou RNA, apesar de alguns vírus apresentarem os dois tipos, os chamados citomegalovírus. O genoma dos vírus é bem diferente. Existem organismos com DNA de fita dupla ou DNA de fita simples, RNA de fita dupla ou RNA de fita simples. O genoma geralmente é organizado na forma de uma única molécula, linear ou circular. Tipos de vírus. Os vírus podem ser classificados conforme o tipo de ácido nucleico, a forma do capsídeo e os organismos que eles podem infectar. Por exemplo, adenovírus formados por DNA, retrovírus formados por RNA, bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, micófagos, vírus que infectam fungos, e os arbovírus, transmitidos por insetos, por exemplo, o vírus da dengue. Uma observação importante a respeito dos vírus é que eles podem utilizar agentes transmissores em uma infecção. Por exemplo, a dengue, em que as pessoas são contaminadas pelo vírus através do inseto Aedes aegypti, e também plantas que podem ser infectadas por vírus por meio de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Reprodução dos vírus. Os vírus podem invadir diferentes tipos de células, bactérias, fungos, plantas e animais. De forma geral, no ciclo de reprodução, os vírus rompem a parede celular, entram, replicam-se e seguem infectando novas células. Existem também os vírus que não necessitam entrar em uma célula para se reproduzirem. Eles apenas injetam seu genoma na célula hospedeira. O material genético viral posto em uma célula é traduzido e replicado, conforme a célula se multiplica. Geralmente, os vírus usam os ribossomos das células eucarióticas para traduzir o RNA mensageiro viral e, dessa forma, fabricarem proteínas virais dentro da célula. O ciclo reprodutivo pode ser dividido em 4 fases: entrada do vírus na célula hospedeira, eclipse, inatividade do vírus, multiplicação do DNA viral, cópias da matriz e liberação dos novos vírus. Pode-se dizer que no processo de reprodução dos vírus,
a duplicação do material genético viral e a síntese de proteínas, ao passo que ele inibe o funcionamento normal da célula. Viroses. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Alguns exemplos são AIDS, cachumba, herpes simples, pneumonia, gripe, dengue, sarampo, verrugas genitais, poliomielite, hepatite infecciosa, varíola, hidrofobia, catapora, rubéola, febre amarela e meningite. Descoberta dos vírus. Adolf Meyer, em 1883, analisava a doença do mosaico do tabaco e descobriu que a doença poderia ser transmitida de uma planta para outra através da seiva. Ele examinou a seiva, porém não descobriu que organismo causava o problema. Ele elaborou a hipótese de que se tratava de uma bactéria bem pequena, incapaz de ser observada até mesmo ao microscópio. 10 anos depois, Dmitry Ivanovsky e Martinus Benderick realizaram trabalhos separadamente. Ivanovsky, a fim de confirmar a hipótese de Meyer, filtrou a seiva para a remoção das bactérias, mas a doença ainda era transmitida. Ele achou então que as bactérias atravessavam o filtro ou fabricavam toxinas que cruzavam essa barreira. Benderick realizou estudos que contradisseram Ivanovsky. Ele percebeu que o causador da doença do tabaco não se replicava nos meios de cultura. Ele então constatou que estava lidando com um organismo menor e mais simples, sendo assim o primeiro cientista a propor a ideia da existência dos vírus. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal, deixem aí nos comentários se vocês consideram os vírus seres vivos ou não. Fiquem todos bem e obrigada pela atenção.